Na tua mão, vamos orar pelo nosso pastor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida do teu filho, esse dom aqui presente entre nós. Usa-o, Senhor, nesta manhã, que ele tenha uma palavra do alto céu, diretamente do trono de Deus, para os nossos corações, possamos estar cheios, quando sairmos desse lugar, Senhor, cheios de instrução, cheios de amor, curados, Senhor, libertos. Que essa palavra de fato entre em nossos corações. Nós declaramos que nossos corações estão abertos, as nossas mentes estão atentas, Senhor, para perceber e receber a tua palavra. Abençoa a vida do teu filho, Senhor, abençoa a sua casa, a sua família, protege-os, sustenta-os, supre-os, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Pode se sentar, igreja, por favor. Estamos felizes com Cristo Jesus? Amém. Glória a Deus, que testemunho lindo. Tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. A minha temática é sobre família. Amém? Sobre família. Antes de eu começar, eu estou com só dois exemplares. Esse material família, ele é vendido no Brasil e eu dificilmente consigo trazer não tenho muita facilidade de trazer esse material, e quando eu trago ele vai muito rápido, então eu só tenho 2 unidades. Uma está aqui comigo e a outra está ali fora, depois do culto, se você tiver interesse. E esse aqui eu tenho numa quantidade maior, está sendo lançado nesses últimos dias, que é Princípios para Cumprir o Propósito. Você também pode adquirir ali no final no protocolo. Amém? E eu tenho uma única unidade. Esse não é autoria minha, esse é autoria do filósofo e da pessoa que é o pensador a respeito da educação por princípios no mundo. E tem muito material dele no Brasil, está chegando aos poucos material aqui em Angola. O Dr. Paul Gelli. Eu só tenho esse único material, ensinando a Bíblia, nosso texto central. Se você quiser também, eu posso deixar esse material com você, se você tiver interesse em adquiri-lo. A minha temática é a família que conquista. A família que conquista. Amém? Toda a família, ela quer conquistar. E mais do que querer conquistar, a família quer que os seus filhos sejam conquistadores. Os pais, se ele tiver um filho, se ele tiver 10, ele quer que aquele único ou aqueles 10 conquistem. Mas qual é o caminho? Qual é os passos? Quais são os processos? É claro que eu não vou esgotar tudo a respeito desse assunto, porque tudo é muita coisa. A palavra de Deus é um livro fantástico que nos ensina a respeito de tudo e nos dá instruções. É uma biblioteca de livros, isso que significa a Bíblia, e nós temos acesso a essa biblioteca, graças a Deus, em algumas versões dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E temos a oportunidade de ouvir a respeito da palavra de Deus. Mas entre ouvir e praticar tem um espaço. Entre ouvir e praticar tem um espaço. Nós ouvimos, nós precisamos aprender a ler. A leitura foi uma ferramenta que Deus colocou à nossa disposição como filhos de Deus. Temos que aprender a ir para o próximo passo, que é estudar. E o próximo passo, que é meditar. Antes até de meditar, a memorização ela é importante. Na época dos meus pais e até na minha época de criança, não falava tanto de memorização, falava de decorar. O que é decor? Colocar no coração, decoração. E é o que a Bíblia diz: tenha a palavra no coração para que flua de coração para coração, e para que do seu coração flua rios de águas vivas.
Palavras são sementes, e as sementes só vão ser vivas se fluir do coração. Mas o que tem no seu coração? O que você deposita no coração dos seus filhos, que são os seus primeiros discípulos? Os nossos filhos têm o privilégio, você pai tem o privilégio de ser o primeiro professor dele, em todos os assuntos da vida, e todos esses assuntos estão aqui na Palavra de Deus. Depois de memorizar, nós podemos chegar na meditação, e a meditação, por incrível que pareça, o povo cristão perdeu espaço na meditação, porque outras religiões tomaram a meditação, e nós temos até vergonha de dizer que meditamos. E o último passo, que parece que fica longe, mas não fica longe, porque na Bíblia diz que nós devemos meditar nela dia e noite. O último, que parece distante, não é, que é a prática. E é a prática que vai fazer com que eu e você tenhamos benefícios. E nós olhamos para fora e vemos algumas famílias tendo benefícios, mas muitas vezes elas estão praticando princípios sem saber que estão praticando, mas estão tendo benefício. Porque o benefício do princípio é para todos. O princípio é como o sol, brilha para todos. Então, quando falamos de família, família mexe muito comigo, acredito que mexe muito com você. Há um texto em Salmos que fala muito a respeito do assunto família. Salmo 127, versículo, todo o capítulo é 5 versículos, mas eu quero ler 2, 3 aqui nesse capítulo. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Muitas vezes nós recebemos como peso o sacerdócio, nós recebemos muitas vezes como peso a responsabilidade de proteger, de nutrir e de direcionar os nossos filhos, que é a responsabilidade do pai, é verdade. Mas se não for o Senhor a fonte, você tem que se colocar como canal, porque senão esse peso fica muito pesado. E se não cuidar, vira culpa. E a culpa é do inimigo, não é de Deus. Se não cuidar, vira medo, porque por nós sozinhos nós não conseguimos. Eu não consigo proteger a minha família da forma como deve ser protegida. O próprio texto diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Não adianta cachorro, não adianta câmeras, não adianta vigias, se não for o Senhor. Então, eu lendo esse texto, eu digo: Deus, eu tenho o compromisso de proteger minha família, mas Senhor, o Senhor é a fonte, eu sou um canal, usa-me como canal para proteger minha família. Senhor, eu preciso direcionar os meus filhos, como sacerdote, direcionar às vezes até minha esposa dentro do meu lar. Senhor, eu sou um canal, se não for o Senhor eu não vou conseguir, Pai, me ajuda. Senhor, eu preciso nutrir no espírito, nutrir na alma, nutrir no corpo. Se não for o Senhor eu não vou conseguir, Pai, eu preciso do Senhor. E essas responsabilidades, esses compromissos ficam mais leves, ficam mais tranquilos, ficam mais até fácil, vamos dizer assim, porque nós cremos e colocamos fé na fonte. E a fonte é o nosso Deus, o meu Deus. A Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se juntam em casamento, casa é o local onde a aliança acontece, a conexão acontece no físico, no emocional e no espiritual, e isso precisa de uma casa. E você deixa pai e mãe e vem para uma casa, você sai daquela e agora forma a sua casa. Casamento, mento é mente, e agora as duas mentes que são diferentes vão aprender
a ter a mente de Deus, o fluir de Deus, porque não é mais a sua mente, não é a mente dela, mas é o que está na mente de Deus que deve fluir dentro da casa. Então, o casamento, ele tem a proposta de Deus de uma só carne. Uma só carne. E aqui em Angola eu fico um pouco pasmo e até que eu vejo que as famílias, elas não se desconectam. Mas a ideia de Deus é haver uma desconexão, sair daquela casa e agora formar uma nova casa, aonde o seu pai, a sua mãe, você deve honra, mas não obediência mais, porque agora você formou uma nova casa. E obediência você tinha que ter enquanto você estava debaixo da tutela dos seus pais e da tua mãe. Mas agora não, agora você tem que prestar contas para o seu cônjuge. Então, antes de sair de casa, existe uma instrução especial que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Se você quiser anotar e ler depois, porque eu vou passar rápido. Diz assim o texto: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois construa a família. Olha a instrução de Deus com relação a montar uma casa. Quando que eu posso montar uma casa? O texto está dizendo: termine o seu trabalho, tenha uma formação, e com essa formação você vai ter sustento para você. Você vai ter com essa formação sustento para o seu cônjuge, e com essa formação você vai ter sustento para a tua família. Infelizmente, muitos formam família sem antes conseguir a formação e conseguir ter trabalho para trazer o sustento. Então o texto está muito claro, dizendo: apronte a lavoura e depois constitua família. O texto está dizendo: menos preguiça, menos entretenimento, mais formação, mais fé, mais considerando que a fonte é o Deus, o nosso Deus. Família, para se formar, exige a capacidade para sustentar. Para se ter uma família, precisa de capacidade para sustentar. E o pai e a mãe, ele tem esse compromisso de passar para a próxima geração essa capacidade. Por isso que a família é um centro de treinamento e a formação de novos conquistadores. Platão, 400 anos antes de Cristo, disse que para formar um homem leva 50 anos. Se naquela época estava difícil, imagina hoje. 50 anos é bastante, né? Eu quero tratar meu primeiro ponto: famílias, herança, filhos, herança do Senhor. Filhos é herança do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção também aqui, indo nas escolas e também indo nas igrejas, é que a cultura local entende que os filhos é herança do pai e da mãe. E com os filhos, os pais esperam que dentre um dos 10 ou um dos 5, alguém ali seja famoso, tenha fama, alguém ali vire um político, alguém ali vire um jogador de futebol e traga sustento para todos da casa. É isso ou estou errado? Hã? Mais ou menos? Não, é verdade. Exceções são exceções, mas eu tenho ido em muitos lugares e tenho percebido que existe uma expectativa dos pais referente aos filhos, no que diz respeito a benefício para o próprio pai, para a própria mãe. Mas a educação dos filhos, ela tem que ser na vertente do amor e não do benefício próprio, porque esse filho, sendo do Senhor, Deus vai levar ele para onde Deus quiser. Para onde Deus quiser. E eu não vou poder interceptar, eu não vou poder ser barreira, eu não vou poder bloquear, porque se eu bloquear,
eu não estou sendo um canal. Eu não estou sendo um canal. Então, filhos, como herança do Senhor, eu tenho o privilégio de colocar, imprimir nessa criança, nesse ser que Deus colocou à disposição. Eu não sei dizer por quanto tempo, mas Ele deixou comigo para que eu imprima a imagem de quem na vida dele? De Deus. Mas Ele vai olhar para quem? Para mim e para você. A imagem eu busco em Deus, eu recebo essa imagem, e esse filho olha para mim e ele começa a seguir os meus exemplos, porque ele olha em mim a imagem. O único que foi criado diretamente à imagem e semelhança de Deus é Adão e Eva. O restante é a imagem dos próprios pais, que buscam em Deus, que é a fonte, para que essa criança, por isso que a dependência nossa de Deus é muito forte. Nós precisamos, porque nós somos falhos, somos humanos, nós erramos. Eu vejo no meu trato com o meu filho, com a minha filha, eu falo: Senhor, misericórdia, me ajuda a mostrar a sua imagem para essa criança. Mas como a criança, só a partir dos 9, 10 anos que ela vive no mundo concreto, até então, ela vive no abstrato. E o abstrato, ela tem que olhar para alguém. Ela tem que buscar alguém como exemplo. A partir dos 10, 11 anos, ela já entende o abstrato. Mas por enquanto criança, se ela não recebeu o amor do pai, o amor da mãe, ela não vai entender o amor de Deus. Se ela não receber a disciplina, a correção do pai e da mãe, ela não vai entender. Ela não vai entender que Deus também disciplina. Deus ensina. Você está me ouvindo bem? Sim. Deus ensina uma criança dentro do casamento, e é no casamento que essa criança vê fidelidade. Então a criança aprende a ser fiel. No casamento ela vê o respeito entre pai e mãe, marido e mulher. Então essa criança aprende a respeitar. Então, é no casamento que a criança aprende a valorizar. Nós falamos que no mundo as mulheres não são valorizadas, mas é no casamento que a criança vê a valorização da mulher, e é aqui que ela aprende a valorizar a mulher. A ideia de Deus é, se queremos que os nossos filhos saibam sobre aliança, então é importante que a família esteja ajustada nessa aliança, buscando na fonte que é Deus. Qual é o papel dos filhos? Falamos que eles são herança do Senhor, mas qual é o papel deles? A Bíblia diz que eles devem honrar e devem aprender a ouvir conselhos, principalmente do pai e da mãe. E isso é um aprendizado dentro de casa. Honrar é a vida inteira. Obedecer somente quando eu estiver vivendo na casa dos meus pais. O sucesso do filho depende de como o filho trata os pais. Como o filho trata os pais tem a ver com o sucesso dele. Meu segundo ponto: flechas possuem alvo. A Bíblia fala que os filhos são flechas. A Bíblia fala que o filho é herança. E a flecha, ela possui um alvo. Qual é o alvo? Qual é o teu interesse com as flechas que Deus colocou na sua mão? O quanto que você quer esticar esse arco para que essa flecha atinja
o objetivo que Deus tem para esse indivíduo. A flecha, ela é preparada dentro de casa para um objetivo. E a flecha tem que ser útil. Ela tem um fim determinado e ela tem que ser útil. Alvos são os motivos que me fazem trilhar o caminho que eu estou seguindo. Alvos são os interesses que eu tenho e que me levarão ao objetivo final. A Bíblia orienta que nós que conduzimos a criança no caminho, nós damos o caminho para essa criança seguir, para os filhos seguir. É interessante que os americanos fazem muitos estudos, né? E eu quero passar um deles para você. Diz que 15% das crianças que arrumam, de todas as crianças que arrumam a cama, um estudo da universidade descobriu que crianças que realizam tarefas domésticas, esse é o estudo, como arrumar a cama, por exemplo, 15% delas têm mais chances de sucesso na vida adulta. O simples fato de arrumar a cama. Uma tarefa simples, diária, que você coloca para o seu filho fazer e ele não gosta de fazer. Se o teu gosta, parabéns, porque o meu não gosta, nunca gostou. Só que teve que viajar agora e é obrigado a fazer. E diz que é a melhor cama arrumada, mas ficou também desde os 3 aqui arrumando a dele, né? Quando tinha 3, não arrumava bem, ficava tudo torto. A gente aplaudia o esforço. Tem uma idade que vai aumentando, daí a gente tem que ir aumentando também a nossa avaliação, o nosso critério. Não, vai fazer de novo, volta lá e faz de novo. E isso vai formando o caráter. Sobre arrumar a cama também, interessante que 71% dos participantes de um outro estudo que arrumam a cama diariamente diz que são mais felizes. Olha aí a busca pela felicidade, arrumar a cama. E dizem que são mais produtivos também. O que arrumar a cama tem a ver com a vida de um indivíduo? Senso de responsabilidade, autoestima, autoconfiança. O arrumar a cama, tarefa simples. Quando falamos de alvo, também tem outra pesquisa bem interessante. Fizeram com centenas de estudantes e depois de 20 anos fizeram de novo a pesquisa. A ideia da pesquisa era quais são os seus planos para o futuro. Isso que perguntaram para os jovens de 16 a 20 anos. E 37% deles não tinha nenhuma ideia. 50% deles tinham planos inespecíficos. 10% tinha um claro projeto de vida. 20 anos depois, os 37% estavam na pobreza. Os 50% tinham algum sucesso, algum êxito, e os 10% tinham conquistas, prosperidade. E foram um pouquinho além na pesquisa e viram que desses 10%, 3% tinham mais riqueza. E por que tinham mais riqueza, mais bens, patrimônio? Porque eles tinham alvos por escrito, estava registrado. Estava escrito. Os nossos filhos precisam ser ensinados a ter alvos. E nós, como pais que queremos ter uma família de conquistadores, precisamos ajudá-los, apoiá-los a escrever os alvos, escrever os sonhos. A menina com 12, 13 anos, ela tem que escrever qual é o caráter do futuro marido dela. Qual é o estilo de caráter? Com quem que ela quer se aliançar em casamento? Vamos colocar aqui 10 características para que quando Deus enviar, a gente possa verificar e ter um padrão em mãos. E se estiver muito fora, desviando desse padrão, é seta do inimigo, não vamos aceitar.
Como que o pai e a mãe devem comportar na educação dos seus filhos para que eles atinjam o alvo? Como que os filhos devem se comportar para que eles atinjam o alvo? Qual o alvo meus filhos precisam realmente atingir, que vale a pena? Eu quero falar um pouquinho sobre o papel do homem e da mulher. Então, já falei que o papel dos filhos, de forma resumida, é honrar o pai, obedecer enquanto está debaixo da tutela dos pais. Esse é o papel dos filhos. Quando sai de casa, esse filho agora busca o pai para conselhos. É diferente. E o papel do homem e da mulher? Os dois juntos, dentro de casa, eles são os educadores do lar. Um educador, a palavra educa a dor. Dor, qual é a maior dor que existe na humanidade? A dor da ignorância, a dor da falta do conhecimento. As pessoas fazem escolhas erradas porque não têm conhecimento. E o pai e a mãe, eles tentam ao máximo eliminar, tirar a ignorância dos filhos, através do discipulado, do dia a dia, do relacionamento. Então, os educadores, seja dentro de casa, seja na escola, seja na igreja, o alvo dos educadores é tirar a dor da ignorância. O médico tira a dor do físico, o psicólogo da alma, mas um pai, uma mãe, deve tirar a dor da ignorância. E através de qual instrumento? Diga Bíblia. Bíblia. Esse é o instrumento que você vai usar dia e noite, andando pelo caminho, aonde você for. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Dia e noite. O papel do pai e da mãe, eles devem deixar herança para os filhos. Os filhos são herança do Senhor por um tempo determinado, mas o papel do pai e da mãe é deixar uma herança. Que tipo de herança? Eu denomino aqui 3 heranças: a herança material, a herança espiritual e a herança acadêmica. A herança material, por exemplo, eu que vim faz 1 ano e 9 meses. Gente, já faz 1 ano e 9 meses que eu estou aqui. Como passa o tempo. Eu vindo para cá, eu não consegui trazer uma cadeira, um sofá. Trouxe um tantinho de livro, paguei uma nota. Paguei uma nota para trazer um pouquinho da minha biblioteca. Se eu soubesse, tinha doado tudo lá no Brasil. E a herança, bens materiais, a Bíblia diz que vão ser corroídos, vão se acabar, a traça vai destruir, a ferrugem vai corroer. Então, a herança material, nós damos muito valor, demasiado, mas essa herança você não vai levar, você não trouxe nada e não vai levar nada. E eu que vim para cá percebi a fragilidade dos bens materiais, mas o que eu trouxe para cá foi algo que meus pais depositaram em mim, que é a herança espiritual. O que eu trouxe para cá foi o que os meus pais investiram em mim, que é a herança cognitiva, acadêmica. Essa eu levo aonde eu estiver. Então, a herança, qual herança que você está deixando na vida dos seus filhos? A Bíblia diz que os pais devem se esforçar para deixar herança para os seus filhos, e não os filhos para os pais. Quais são os textos que dizem? Provérbios 13, 22, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Não é nem apenas para os filhos, mas para os próximos que virão.
Provérbios 19:14, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, pois não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha que tremendo, que revelação, que não é tanto uma revelação que está aqui, fácil, acessível, para a nossa clareza e para o nosso entendimento. É responsabilidade dos pais. Qual é o papel do homem e da mulher? Dos dois juntos. Os dois juntos devem prover para seus filhos, tendo Deus como fonte, e deixar um legado para as futuras gerações. Os pais têm o compromisso de animar os seus filhos todos os dias. Você já percebeu que muitas vezes o seu filho volta da escola desanimado? Por que ele volta desanimado? Porque lá ele foi sugado. Sugado. Aqui fala-se apelido também, apelido? Um nome pejorativo, um apelido. Fala-se, me ajudem quem está mais tempo aqui. Hã? É apelido? Então, talvez o seu filho tenha um apelido lá na escola que ele tenha até vergonha de dizer para você. Mas aquilo suga ele. Ele volta fragilizado. E você, como pai, precisa renovar, precisa encher ele de novo. Porque o dia seguinte ele tem que voltar para a escola. E às vezes ele nem quer voltar, de tanto que ele é sugado. Você tem observado como que tem sido o ensino do teu filho na escola? Você tem observado se eles ensinam por amor ou ensinam por vingança? Tem esses dois modelos de ensino. Ensino por amor ou por vingança. Vingança é a forma que fui ensinado lá atrás. Eu quero também, vai pagar igual como eu tive dificuldade, vai ter dificuldade também. Assim como fizeram comigo, eu também vou fazer. Quais são os conteúdos que estão aplicando lá na escola? Você tem observado? O papel do marido é ser pai, segundo a Bíblia, segundo o padrão de Deus. O homem tem o papel de marido e tem o papel de pai. Como papel de marido, ele deve externalizar amor e sacrifício. Como marido, ele deve exercer liderança servidora dentro de casa. O pai ele pode até oferecer para ele a melhor parte da carne do frango, mas ele também pode disponibilizar para alguém e dizer: olha, está aqui, eu disponibilizo para você. O pai pode receber o melhor lugar na cadeira onde está sentado, mas ele pode dizer: filho, pode sentar aqui, fica à vontade. Então, a liderança servidora de servir a sua família com humildade, de ajudar dentro de casa, de apoiar nas tarefas do lar. Tem muitas tarefas no lar, sim ou não? As mulheres sabem, né? Mas os homens também têm esse compromisso de apoiar. O papel do marido é respeito e honra, tratando seus filhos e esposa com respeito e honra. E o papel do pai, desse homem como pai, confirmar a identidade dos seus filhos, menino ou menina, e liberar o destino, oferecendo uma formação para formar uma nova família. Esse pai tem um compromisso para que esse filho continue, possa ir para fora e formar a sua própria família. E o pai tem o compromisso de provisão e proteção, ser o provedor do lar. Ontem eu estava numa conferência familiar, numa igreja, e uma angolana, achei muito interessante, né, a fala dela, gostei muito. Ela falou: os maridos que estão aqui, os homens que estão aqui nesse auditório, se você não conseguir emprego, você não pode ficar dentro de casa esperando o emprego vir, porque trabalho tem muito trabalho.
Se você lavar carro por dia, quanto que você pode ganhar lavando o carro por dia? Ela deu uma bronca ali no auditório, dizendo para eles, para os homens que estavam ali: ei, trabalho tem muito trabalho, mas porque você tem muitas vezes um diploma na mão, você não quer se sujeitar a determinados tipos de trabalho, mas você tem o compromisso de ser o provedor da tua casa. Eu levantei e aplaudi de pé. Eu aplaudi, porque eu vi uma senhora de 60 anos trazendo uma instrução bíblica fantástica, para aqueles homens que estavam ali ouvindo aquela palavra. Qual é o papel da mulher dentro de casa? Da esposa? Ela é a esposa e ela é mãe. O papel da esposa é ajudar e apoiar tanto os filhos quanto o marido. O papel da esposa é respeitar o marido, e eu vou falar a palavrinha aqui, submissão, que é apoiar o marido na visão que Deus colocou, que Deus delegou, que Deus colocou para ele. A responsabilidade da esposa é gerir o lar. Gerir o lar. É interessante que em Provérbios diz que se os filhos não forem corrigidos, será vergonha para o pai ou para a mãe? Será vergonha para a mãe. Está em Provérbios capítulo 29, versículo 15. Se a mãe não corrigir, não orientar, não disciplinar essa criança, ela vai ser vergonha para a mãe. A Bíblia também fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a casa. Casa, casamento. Casa, casamento. Eu quero concluir essa palavra. Você recebe essa palavra nessa manhã sobre família. O Espírito está falando com você. Amém? Glória a Deus. Eu quero ainda concluir dizendo que a família que conquista, a família que prospera, é aquela que vê os filhos, que enxergam os filhos como herança do Senhor e não dos pais. A família que conquista, que prospera, é aquela que vê os filhos como flechas. Flecha que precisa chegar num determinado lugar, que precisa ter alvos. Flecha que precisa de proteção, de nutrição e de direção. A família que conquista, que prospera, é aquela que compreende que tem o papel do homem e tem o papel da mulher. O papel do homem como marido e como pai, e o papel da mulher como esposa e como mãe. Para sermos bem-sucedidos, para sermos conquistadores, devemos guardar os princípios da palavra de Deus e os ensinamentos que aqui estão, e praticá-los no nosso dia a dia. Abraão recebeu uma visão da parte de Deus, que era para sair da parentela e formar uma nova família. Ele não fez isso, ele não obedeceu plenamente à voz de Deus. Abraão levou junto o sobrinho. É interessante que, se você ler o texto, você vai ver que só quando o sobrinho distancia, quando o sobrinho vai embora, que o filho da promessa é recebido por Abraão. Só quando Ló se distancia, o filho da promessa entra naquela casa, naquela família. A Bíblia diz em Josué capítulo 24:15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão vivendo. Mas Josué está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero convidar você a ficar em pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A igreja
é o lugar de comunhão. A igreja é o lugar onde as famílias vêm e recebem instrução, ensinamento, para que nós tenhamos uma sociedade ajustada, para que nós tenhamos um governo civil ajustado. É nas famílias que os indivíduos recebem instrução, orientação, e é nas famílias que esses indivíduos são fortalecidos para aquilo que Deus tem para a vida deles. Então, olha a importância de nós termos uma família ajustada, uma família onde esses indivíduos serão forjados e serão prósperos, serão conquistadores. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos. Eu quero fazer um apelo. Nós temos alguns visitantes aqui nessa manhã. Se você ouviu essa palavra e entendeu a importância de ter Deus como fonte, porque sem Deus nós não conseguimos. Sem Deus, eu posso dizer para você, humanamente, é impossível nós conseguirmos proteger a nossa casa, nutrir no espírito, na alma e no corpo, e além de tudo isso ainda direcionar. É só Deus. E quando nós compreendemos a nossa dependência de Deus, nós começamos a invocar: Deus, venha fazer parte da minha vida. E a forma de Deus fazer parte da sua vida, convido a igreja a estar orando, é você erguer a sua mão e dizer: eu aceito a Cristo, eu quero esse Jesus que pode mudar a minha história, a história da minha família. Talvez a minha família anterior não foi boa, não estava legal, tantos empecilhos, tantas situações ruins, mas Deus está te dando a oportunidade de você formar a partir de agora a sua própria família, ajustar essas situações. E se você também não está aqui, não está conseguindo, você tem que buscar em Deus, porque Ele pode, Ele fortalece, Ele te dá ousadia, Ele vê as suas fraquezas e Ele quer contribuir, colaborar para que a sua família tenha isso. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida nessa manhã? Nós vamos participar da mesa, da ceia do Senhor, e eu quero fazer esse convite para que você participe junto conosco. Mas antes de você participar, você precisa dizer: eu aceito, eu quero. Antes de você participar, talvez você precise dizer: eu quero me reconciliar. Essa semana teve alguma situação, no último mês, nesses últimos dias, e eu quero me reconciliar com Cristo nessa manhã. Se você tem esse interesse, faça um gesto com a sua mão. Nós queremos. Amém, glória a Deus. Eu vi sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Amém, eu vi a sua mão levantada. Mais alguém? Amém. Querido, Deus, Ele é Pai, Pai amoroso. Não é aquele que põe medo, não é aquele que põe culpa. Na verdade, Ele tira a culpa, Ele tira o medo. E Ele quer fazer isso com você nessa manhã, através do seu Filho, Jesus Cristo. Mais alguém? Amém, glória a Deus. Quero convidar você, no seu lugar mesmo, a fazer uma oração. Vou fazer uma oração, você pode repetir se assim você quiser. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esse culto de celebração ao Senhor. Deus, obrigado porque nós podemos vir na sua casa com liberdade e entregar o nosso louvor ao Senhor, entregar as nossas ofertas ao Senhor, dizer, ó Pai, o quanto nós dependemos do Senhor para gerir a nossa casa, a nossa família. Pai, se não for o Senhor o construtor, não tem como, Senhor. Se não for o Senhor a gerir, não tem como nós prosseguirmos, porque humanamente falando, Pai, é pesado, não é fácil, mas nós, com o Senhor, com o Teu Espírito habitando em nós, nós conseguimos, nós conquistamos, nós prosperamos. Com o Senhor Jesus Cristo vivendo em nós, nós temos a paz que excede todo entendimento. E eu declaro essa paz sobre a igreja nesta manhã, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome.
Pai, o Senhor é que dá alegria, o Senhor que dá o ânimo. Eu declaro alegria, eu declaro o ânimo sobre a vida dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que essa manhã os meus irmãos recebam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e a partir desse momento, a partir dessa decisão, dessa escolha, eles possam, ó Pai, ser conquistadores para a honra e glória do Teu nome. Pai, que dentro das suas casas, através das suas palavras, através da palavra de Deus, eles possam, ó Pai, formar filhos conquistadores para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu convido você a louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Coloque diante do Senhor a tua casa, coloque diante do Senhor os teus filhos, coloque diante do Senhor a tua esposa, o teu marido, coloque diante do